Eu atendi recentemente aqui no consultório um paciente obcecado por armas. E a mãe estava em parafuso, aflita, porque o menino só fala em arma de manhã, de tarde, de noite. Ele pesquisa sobre armamento, ele entende tudo de arma, ele é fã número 1 dos policiais. Os policiais são as pessoas, os heróis dele. E a mãe está aflita porque ele pesquisa, ele tem entre 6 e 7 anos, e ele já não está alfabetizado, mas ele sabe pesquisar lá sobre armas. Ele se jogou aqui no consultório e faz a posição das armas e como é que atira, e qual é a posição, e o que um policial faz, e tudo isso. E a mãe está aflita e com certa razão. Mas o que eu observei na criança? Quando ele está falando do seu assunto preferido, que nesse caso são armas, os olhinhos brilham de tal forma e que ele se transforma e você não percebe mais a criança autista que é, mas uma criança focada num determinado tema. O que a gente orienta, o segredo, é exatamente fazer com que isso seja uma coisa boa, uma vantagem, uma coisa boa para o desenvolvimento e para uma adequação, uma harmonização desse cérebro, mesmo que esse tema seja uma coisa meio esquisita, que é o uso de armas. Mas se você, como eu observei nessa criança aqui, ele está do lado bom da coisa, ele está do lado da defesa. Inclusive, ele quer ser policial para que ele possa defender a população, para que ele possa defender o indivíduo, para que ele possa defender o cidadão. A mãe, se estiver ouvindo isso, ela sabe quem é. Eu não posso aqui dizer, mas ela sabe, e isso que eu orientei é o seguinte: isso pode ser transvertido, ser direcionado para uma coisa boa, e nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais adiante. Mas, apesar dessa obsessão, dessa janela ser direcionada para uma coisa que a gente teme, porque não é uma coisa específica de armamentos, mas ele pode utilizar isso, inclusive, para a profissão. Ele pode vir a ser um policial, ele pode estudar sobre armas, ele pode ser um instrutor de armas, ele pode até nem ser um policial, mas ele pode instruir, ser um instrutor da polícia sobre armas, porque ele, com essa idade, com esse conhecimento que ele já adquiriu, é impressionante. Eu fiquei impressionado do teor de conhecimento que ele tem, e do lado bom, onde ele já se posiciona, ou seja, ele já se posiciona do lado legal, do lado bom, do lado de defender o outro. Então, isso é uma coisa boa. E o que é que eu fiz com essa mãe? Eu fiz com que ela entenda que isso pode ser, inclusive, uma vantagem competitiva. Nós temos a certeza de que ele vai seguir a vida toda neste caminho de preferir o estudo de armas? Não. Às vezes eles mudam de objetos, né, de estudo, às vezes eles mudam, mas se ele persistir e continuar, ele vai ser um expert em armas, e isso pode funcionar inclusive como uma profissão, como um labor, como uma atividade laboral, e isso pode ser uma coisa boa. Agora nós vamos tentar entender o que é que acontece. Quando a criança é pequenininha, às vezes eles têm uma obsessão por determinados objetos. A gente fala assim, ele é obcecado por um objeto inútil, alguma coisa, tipo, por exemplo, uma fitinha, um cordão. Nós temos muitos pacientes que passam o dia todo com aquele cordãozinho, a gente já viu isso em algumas, se não viu, vamos ver de novo, vamos repetir. Lembrar sempre que o conhecimento ele vem através da repetição. Às vezes a gente explica uma coisa de um jeito, às vezes explica de outro, mas nós vamos repetir muito isso. Se eu já falei, estou falando de novo. Então tem crianças que são obcecadas por alguns objetos. É uma folhinha de planta, é um pedacinho de pau,
é um cordão, o cordão e a fita é muito frequente, ela usa muito isso, às vezes usa o cabelo da mãe para poder funcionar desse jeito. Quando ela vai crescendo, que as funções mentais, elas vão adquirindo uma nova potência, uma diferenciação, uma evolução, ele pode passar a temas específicos e começar a estudar. Do mesmo jeito que essa criança estuda e aprende e se interessa por armas, outros vão ser dinossauro, que é muito frequente, e outras coisas, a depender de como ele entra em contato. Tem uns que estudam sobre os astros, sobre o sistema solar e essas coisas. O que eu quero dizer é que você tem que fazer, isso é normal assim, faz parte do espectro, não é uma coisa ruim, muitas vezes são coisas boas, né? Os interesses por objeto, por temas específicos, isso pode virar, inclusive, uma profissão, um labor, uma maneira dele se adequar, dele se adaptar à sociedade. Muitas vezes ele esquece as outras coisas, ele foca só naquilo, e lembrar que tudo que o cérebro foca, ele tende a crescer. Então, se ele desenvolve um tema e começa a estudar por isso, a pergunta da mãe é o seguinte: doutor, o que é que eu faço? Eu deixo, eu não deixo, eu proíbo? Muitas proíbem, outras dificultam. Não, você tem que permitir, você tem que facilitar, você tem que criar, porque isso ajuda o cérebro a se restabelecer, a se reorganizar, a se harmonizar, a se proteger. Então, é uma das coisas que o cérebro usa como uma maneira dele se adequar, e isso faz bem. Deve manter, deve estimular, deve permitir. Então, se for aberta uma janela, você não deve fechá-la. O que é essa janela? É como se você tivesse uma casa fechada, um quarto, e você abre a janela e enxerga bastante longe. Então é isso, às vezes ele não tem uma visão ampla, ele tem uma visão mais estreita, só que o foco é mais direcionado. Se você tem um raio laser, esse raio ele vai ser focado e vai atingir longe com uma concentração maior. É isso que às vezes acontece numa criança que está dentro do espectro, numa determinada idade, às vezes ele persiste isso para a vida toda, e deve ser aproveitado. Se a pessoa começa a focar em aprender a tocar piano, ele vai ser um expert em piano. Se ele começa a escrever, ele vai ser um escritor, porque ele começa a escrever, acaba virando escritor, porque tudo que você repete, você aprende, o seu cérebro facilita. E aqui vai, quando essas crianças conseguem abrir um canal, uma estrada, um caminho, uma rede neural, ele consegue se equilibrar naquilo, ele consegue se harmonizar, porque ele junta tudo naquele caminho. Ele não está espalhado como uma boiada estourada com boi para tudo quanto é canto. Ele está num passagem, num caminho, e isso facilita organizar o seu cérebro. A sua função é permitir que isso aconteça e que não se desorganize. Porque se você bloquear isso por um motivo ou por outro, você achar que isso é ruim, ou que você não vai ajudar seu filho, se você bloquear, você vai desorganizar, você vai estourar a boiada, vai sair boi para tudo quanto é canto, e você vai ter uma criança com mais problemas. Então, deve sim, se aparecer uma janela, se abrir uma janela, por favor, não a feche, mantenha ela aberta, facilite o caminho, porque assim você vai ter mais sucesso no seu filho.